Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas de matemática estudando números, certo? Então, a nossa aula hoje, nós vamos ver os números, sabe até quanto? Até o 99, olha só! Lembram que na aula passada nós estudamos as dezenas exatas, as dezenas inteiras? Pois é, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos números e vamos chegar no 99, para que na próxima aula a gente ultrapasse a centena, a gente conheça o número 100, olha só que legal, como vocês estão evoluindo, legal, não é? Então, vamos ver o que a gente tem na nossa aula hoje. Nós vamos conhecer mais números, nós vamos contar, comparar e representar números de diferentes maneiras e vamos ter a nossa atividade do dia, certo? Olha só o que eu trouxe aqui para que vocês conheçam. A tabela numérica até 99. Então, para que vocês sintam aí o quanto a gente já andou nas nossas aulas de matemática. Nós começamos estudando os números de 0 a 9. Olha aqui. Depois a gente chegou na primeira dezena, estudamos a dúzia, a meia dúzia, estudamos a segunda dezena e só crescendo, só avançando, tá bom? Olhem para essa imagem. Essa imagem, ela tá lá no livro de vocês, no livro de matemática do primeiro ano. Tem duas meninas conversando e aí a primeira diz assim: queria saber quantas peças nós temos, mas não contei as peças que já guardamos. A outra diz: Regina, eu sei que em cada saquinho cabem no máximo 10 peças e esses estão cheios. Isso quer dizer o quê? Que em cada saquinho desses tem 10 pecinhas, 10 legos, certo? Mas por que a tia Cris trouxe essa imagem pra gente, se a tia Cris falou que a gente vai estudar até o 99? Porque, para que a gente chegue ao 99, nós vamos conhecer outros números. E aqui a gente tem uma situação, problema que vocês vão me ajudar a resolver, certo? E vamos lembrar que o cubinho, olha só, o cubinho representa uma unidade e que a barrinha representa uma dezena, certo? Continuamos estudando dezenas e unidades. Vou colocar aqui. Então, olha só. Pergunto para vocês, há quantos saquinhos cheios de peças? Quantos saquinhos a gente tem aí nessa imagem que vocês estão vendo? Vamos lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Temos 4 saquinhos. Vocês lembram que a menina de óculos, ela disse que em cada saquinho desses tem 10 legos. Lembram da imagem anterior, do diálogo delas? Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui. Se eu tenho 10 legos, a tia Cris não trouxe os legos, mas a tia Cris trouxe aqui, olha, os palitos. Em cada bolinho desse, em cada montinho desse, a gente tem 10 palitos. Então, contem comigo, vamos contar 4 palitos, olha. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui representando os saquinhos, certo? 4 palitos. 4 montinhos de palitos. E vocês lembram que eu mostrei para vocês que o cubinho representa uma unidade e que a barrinha representa uma dezena. E dezena são quantas unidades? 10.
Então, para cada saquinho, eu vou colocar uma dezena, certo? Uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas e 4 dezenas. Então, eu já vou guardar aqui os meus palitinhos. Eu tenho quantas dezenas? 4 dezenas, muito bem. Então, olha só. Quantas peças há nos 4 saquinhos? Se a gente já sabe que são 4 dezenas, que a tia Cris já fez aqui na mesa com o material dourado. Estou mostrando para vocês aqui na tela, olha. Para cada saquinho, uma barrinha, certo? Quanto é em unidades que eu tenho aqui? Se cada barrinha dessa representa 10. Vocês sabem me dizer? Vamos lá? Lembram das dezenas exatas? Vamos, contem comigo. 10, 20, 30, 40. Vocês lembram como é que a gente escreve o número 40? São 4 dezenas e 0 unidades. Então, eu trouxe aqui os números que vão representar, o número que representa essas 4 barrinhas. 4 dezenas e 0 unidades, certo? Mas prestem atenção. Se é o 40, olha aqui o 40 aparecendo na tela. Agora vocês vão me ajudar a encontrar essa resposta, ainda que nós não encontramos. Nós só sabemos que os saquinhos têm 4 dezenas. Certo? Mas além dos saquinhos, a gente tem algumas peças soltas aqui. Olhem só, vamos contar quantas peças tem aqui? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas peças? 6. E 6 eu posso representar no material dourado, não posso? Com os cubinhos, as unidades, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que eu forme o número de peças que as meninas têm sobre a mesa, eu só tenho 40, mas eu sei que tem 6 unidades. Então, eu vou colocar aqui qual número no lugar do 0? Número 6, muito bem. Então, olha aqui o número 6. Agora eu formei que número, gente? Eu tenho 4 dezenas e 6 unidades. Olha que legal, 4 dezenas e 6 unidades. Quantas peças de montar ao todo sobre a mesa? 40 mais 6 é igual a 46, que é o número que eu apresentei para vocês aqui. Viu que legal? Como nós podemos formar os numerais estando atentos às dezenas e às unidades. Lá mais na frente vocês vão conhecer a centena, a unidade de milhar. Mas por enquanto, ó, nós já saímos das unidades e já estamos, olha, 46. Agora, prestem atenção. Se eu quiser formar o número 99, é um número grande, tia Cris, e como é que eu faço? 99 no material dourado. O 99, ele vem da família do 90, não é? E 90 vem das dezenas inteiras. Lembram que nós estudamos na aula passada? Tia Cris vai colocar aqui 9 dezenas. Olha só. Dezena é a barrinha. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. 9 dezenas. 9 dezenas. Mas o número é 99. Então, eu preciso de quantas unidades?
9 unidades também. Então, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas. 9 unidades, perdão. 9 unidades. E agora, esse número desapareceu e vamos fazer uma mágica e vamos encontrar o número que representa 99. Eu já sei que eu tenho 9 dezenas, olha só. Se fosse só essas 9 dezenas, ficaria 90. 9 e 0. 9 dezenas e 0 unidades. Mas a tia Cris disse que hoje nós vamos conhecer até o 99. Então, é 9 dezenas e vamos procurar o número 9 que representa as 9 unidades, olha. E aí eu vou ter aqui o número que já está bem pertinho do número 100, certo? 99. Olha, como vocês já sabem, escrever o número 99, montar. Vamos agora para a nossa atividade do dia, para que a gente possa estar explorando ainda mais o material dourado e a formação dos números. Vamos lá? Olhem só. Eloá utilizou fichas para representar a quantidade de pontos que ela fez no jogo. Quantos pontos ela fez? Vamos prestar atenção nessa imagem. Quantas fichas de 10 tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fichas com o número 10. Então, eu vou utilizar o material dourado, certo? Vou lá. Quantas fichas foram? Para cada ficha eu vou colocar uma barrinha. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fichas de 10, então eu tenho 7 dezenas. E quantas unidades? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela utilizou 8 fichinhas com o número 1. Então, 8 unidades, eu vou utilizar os cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu pergunto para vocês, que número formei? Que número a Eloá? Quantos pontos a Eloá fez nos jogos que ela participou? Vamos encontrar a resposta utilizando a representação numérica, certo? Se tem 7 dezenas, então eu vou procurar aqui 7 dezenas e 0 unidades, que é o número 70, olha só. 7 dezenas e 0 unidades. Representa as 7 dezenas. Mas além das 7 dezenas, tem 8 unidades. Vamos lá, pegar as 8, o número 8. Olha só o número 8. Agora me diga, que número é esse? 78. 7 dezenas e 8 unidades. Vamos ver se a gente conseguiu encontrar o número de pontos que a Eloá fez? Olhem só a resposta. 78, muito bem. Palmas para vocês que também me ajudaram, certo? Agora eu vou apresentar para vocês aqui com os palitinhos. Vou guardar as fichinhas. Aqui com os palitinhos eu quero que vocês me ajudem a formar os números, tá? Eu já disse para vocês que cada montinho desse de palito tem 10, certo? E eu vou colocar aqui e vocês vão contar de casa. Além dos palitos que já estão em grupos de 10, eu tenho palitos soltos.
E aí a gente também vai formar um número, porque eu tenho 4 unidades de palitos aqui. E agora eu quero saber se vocês vão me ajudar a encontrar esse número, certo? Então, a gente não vai usar o material dourado dessa vez. Tem momentos que a gente pode fazer uso do material dourado e em outros momentos a gente pode já partir para o número. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos contar quantas dezenas tem aqui? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas. Então, eu vou procurar aqui nos números. Se você não tiver esse material, essas fichinhas, não tem problema. A gente faz o quê? A gente escreve o número, certo? Olha só, 6 dezenas, certo? A gente vai esquecer isso aqui porque aqui a gente vai ter quantas unidades? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. E agora a gente vai procurar o número 4. Vamos lá. Número 4. Olha só o número 4. 6 dezenas e 4 unidades. Que número é esse? É o número 64. Olha que legal. Então, eu posso representar o número com os palitinhos, a quantidade com os palitinhos e o número com os algarismos, certo? Agora, olhem para a tela. Eu trouxe aqui para vocês, olha só, eu trouxe aqui para vocês a tabela dos números de 1 a 99 para a gente fazer algumas reflexões, certo? Nesse primeiro quadro, nós temos aqui que nós já estudamos nas aulas passadas as unidades. Quais são, que também são chamados de números naturais. Lembram dos números naturais? Que quando a gente estudou, eu disse para vocês que nós utilizaríamos esses números para formar qualquer número do universo. Então, prestem atenção como realmente eles formam qualquer número do universo. Do 0 ao 9, eu posso modificar a posição deles, agregá-los aos números naturais e vou formar zilhões de números, certo? Então, o número 10, eu formei com qual número, com quais números naturais? Com 1 e o 0. O número 55, eu utilizei a combinação de 2 números 5, certo? Porque aqui eu tenho, ó, 5 dezenas e 5 unidades. E o número 99, eu utilizei a combinação do número natural 9 2 vezes, porque eu tenho aqui a representação de 9 dezenas e 9 unidades, certo? Você já consegue contar do 0 ao 99? Depois da nossa aula, você vai contar junto com a mamãe, tá bom? Olhem para essa tela. Aqui eu tenho os números até os 50. O 50 é a meia centena, é a metade de uma centena, certo? Nós já estudamos os números até os 50 e já estamos agora no 99. E olha aqui, eu trouxe para que vocês possam, talvez algumas crianças ainda estejam aprendendo a escrever até os 50, mas a partir de hoje vocês podem treinar e escrever até o 99, tá bom? No caderninho de matemática de vocês. Depois dos 50, que é a meia centena, são 5 dezenas, a gente passou para a segunda parte dos números das dezenas, olha só. Do 51 até o 98 e, aliás, até o 99, né, que é o número que nós estamos vendo hoje. Na semana passada, nós estudamos as dezenas exatas, olha aqui. O 10 e a sua família, o 20 e a sua família, o 30 e a sua família e o 90 e a sua família. Vamos ler a família do 90? Vamos lá? 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98 e 99. Viu? Como vocês já sabem contar até o 99 e vocês aprenderam hoje na nossa aulinha a formar os números utilizando a dezena e a unidade. Só para que a gente possa encerrar a nossa aulinha, eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Tchan, 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 tchan. Eu quero saber que número é esse, olha só. Que número é esse? 9 dezenas e 9 unidades. É o número 99. Muito bem, gostei de ver, ó. Palmas para vocês. Vocês gostaram da nossa aula? Eu espero vocês na nossa próxima aula de matemática, que nós vamos estudar o número 100, uma centena, tá bom? Não percam a nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Olá, crianças, tudo bem? Hoje na nossa aula de matemática, estão preparados? Como é que vocês estão? Como é que estão as práticas aí, as atividades, né? Tem que estar praticando. A gente só aprende fazendo, então precisa estar sempre aí na prática dos assuntos, né? Dos quais a gente já viu e dos que virão aí futuramente, tá bom? Bem, na aula de hoje, nessa aula número 18 que nós estamos, né, na aula de matemática, nós vamos falar sobre comparação de números. Já falamos uma vez sobre comparação de quantidades e hoje nós vamos falar sobre comparação de números, tá? Visualizando aí os números, né? Até 199, mas podendo, né, a gente aí ultrapassar futuramente, tá bom? Bem, para começar, nós precisamos entender, como eu sempre faço, né? O que é comparar. Olhem aí esses dois serizinhos aí, né? São iguais? Você, ao vê-los, você já está fazendo a comparação. Lógico que não são iguais, eles têm suas diferenças, né? Então, comparar é examinar alguma coisa juntamente com outra, buscando estabelecer semelhanças e diferenças, né? Você vai comparar uma pessoa com a outra, você vai saber se ela é mais alta, se ela é mais, né, mais baixa, né? Se o cabelo é mais comprido, se o cabelo é mais curto. Então, tudo isso aí é uma forma de você analisar e comparar. Mas nós estamos falando aqui na nossa matemática sobre números, comparação de números. Mas como é que isso acontece com os números, né? Bem, para isso usaremos alguns símbolos, tá? Eu vou colocar aqui alguns símbolos para vocês, tá? O primeiro símbolo que eu vou colocar aqui é o símbolo, esse símbolo aí, ó, que significa igual, tá? Símbolo de igual. E eu acredito que também vocês já conheçam este daqui, que a gente vai chamar de maior que. E este outro que nós vamos chamar de menor que. Ok? Tudo bem até aí? Esses símbolos não são estranhos para vocês. Desde a primeira série, né, do primeiro ano, vocês têm contato com esses símbolos, tá? Não com, talvez com a numeração que a gente, com a comparação de números que nós vamos ver aqui, mas bem mais simples, mas vocês tiveram contato inicialmente com esses símbolos, tá? Igual, maior que e menor que. Bem, nós vamos começar os exemplos usando o material dourado. Outro material que também vocês já conhecem, né? A todo instante nós estamos aqui usando o material dourado. Bem, eu trouxe aqui na imagem, né, o material dourado. Nós sabemos, né, que o material dourado é composto
é composto por cubinho, barra, placa e cubo. Tudo isso aqui você já conhece, né? Olha aí, eu trouxe uma placa, né? E agora aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 barras, né? Que equivale aí a 50 unidades ou 5 dezenas, ok? Então eu tenho uma placa com 100 unidades ou uma centena e tenho 5 barras que equivale a 50 unidades ou 5 dezenas. Deste outro lado eu tenho uma placa e 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos, né? Olha aqui, ó, 5 cubinhos e uma placa. Deste outro lado eu tenho uma placa e 5 barrinhas. Olhando para esses dois aqui materiais que eu coloquei para vocês, ó, essas duas quantidades aqui, né? A da esquerda e da direita, né? Aqui, ó, direita e esquerda. Se eu fosse falar aqui, qual deles é maior? Qual deles é o menor? Você diria qual? Observando aí pela imagem, visualizando, é lógico, né? Só pelo visual você diria que era este aqui, o da esquerda, não é? Ó, esquerda e o da direita. Muito bem. Então, quem disse que era o da esquerda acertou. Então, esse daqui tem maior valor, maior quantidade, tá? Qual seria então o valor aqui em número, né? Nós estamos usando aqui o material dourado. Agora vamos transformar isso em número, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, 100 mais 50, que corresponde a uma placa e as 5 barrinhas que eu coloquei lá. Então, é igual a 150, né? Esse lá da barrinha do lado esquerdo. A outra lá eu tinha uma placa mais 5 cubinhos, né? Então, isso aí equivale a 105. Observando agora os números 150 e o número 105, qual deles é o maior? Muito bem, né? Quem falou que é o 150, este daqui é o maior. Então, nós vamos usar aquele símbolo, ó, maior que. Então, ó, a leitura ficaria assim: 150 é maior que 105, tá certo? Tanto posso usar esse símbolo, como posso escrever maior que, ok? Então, 150 é maior que 105, ok? Então, vamos para o segundo exemplo. Eu tenho aqui 89, né? Tá aqui 89, ó. 89. E aqui está o número 100. Qual desses dois números é maior? O 89 ou o 100? Aí, você observando, né? Você vai dizer aí. Mas vamos colocar aqui o material dourado representando essas quantidades. Vamos lá, esses valores. Então, bora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 barras, que cada uma tem 10 unidades. Então, aí está fazendo um total de 80. Só que lá é 89. Então, eu vou usar os cubinhos, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aí eu tenho a representação do 89, ok? Tudo certo? Vamos representar agora o 100. Pronto. Só preciso de uma placa. Lembram que a placa corresponde a 100 unidades? Pronto, eu não preciso estar colocando 100 cubinhos, basta eu substituir o cubinho pela placa,
tá? E aí eu tenho uma centena, que é igual a 100. Então, observando esse número aí e o outro, qual é o número menor? É o 89 ou é o 100? O que você acha? Muito bem, quem falou que o 89 é o número menor, acertou. Então, nós vamos usar aquele símbolo, menor que, ó, 89 é menor que 100, certo? Então, você veja que a abertura, né, ó, a abertura maior sempre vai ficar para o número maior. E aqui, a menor para o número menor, ok? Sempre observe isso, tá certo? Então, 89 é menor que 100. Então, aqui nós temos a representação do 89 com material dourado e aqui a representatividade do 100, tá? Muito bem. E agora? E aqui eu tenho 99 e aqui eu tenho também 99. De cara, né, você pode dizer, pô, a professora, é igual? Muito bem, né? De cara a gente já pode perceber isso. Então, vamos representar com material dourado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora o outro também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, então eu tenho a mesma quantidade, tá certo? Só que são 99, ó, está faltando as 9 unidades, ó, tanto deste lado quanto deste. Então nós vamos colocar aqui os 9 cubinhos que faltam. Agora está completo, ó, 99, esse número aqui, tá? Agora vamos também colocar os 9 deste outro lado. Também agora está completo, ó, 99, ok? Então, nós temos 99 do lado esquerdo e 99 do lado direito. Então, as quantidades, os valores são iguais. Então, o símbolo, aliás, que nós vamos usar é o símbolo do igual, correto? Então, quando os números forem iguais, o símbolo é igual. Maior, maior que. E menor, menor que, né? Vai depender da análise que você fizer dos números, tá bom? Bem, então vamos a essa situação. Durval comprou 100 unidades de pirulito e Maria uma centena. Quem comprou mais pirulitos? Foi Durval ou foi Maria? Como é que nós vamos resolver essa situação? Bem, nós podemos usar aqui o material dourado primeiro, né? Vamos colocar aqui as 100 unidades de Durval. Pronto, olha aí, 100 unidades, 100 cubinhos. Esses cubinhos aí representam os pirulitos que Durval comprou. 100, olha eles aí, 100. Agora vamos colocar a representação da Maria, olha, uma centena, que eu posso usar uma placa, né? Então essa representação aí é da Maria, ó. Aqui Durval, olha aqui quantos pirulitos, né? Imagine aí só de pirulitos, né? Aqui 100. E Maria também comprou uma centena, ó, de pirulitos. Imagina que aqui tudo é pirulito. Então, olhando aqui, quem é que você acha que comprou mais? Durval ou Maria? Quem é que você acha que comprou mais? Bem, então vamos analisar a situação, né? Então, o que nós podemos ver? Nós temos Durval, né? Durval e Maria. Durval comprou 100 unidades, ó. 100 unidades de pirulitos, né? E Maria comprou uma centena, correto? Só que uma centena
é igual a 100 unidades, tá certo? Então, o que a gente pode concluir aí? Que os dois compraram a mesma quantidade. Só que quando a gente falou das quantidades de Durval, nós falamos em 100 unidades e aí nós colocamos 100 cubinhos, tá? Só que aqueles 100 cubinhos poderiam ser substituídos por uma placa que corresponde também a 100 unidades, ok? Então, os dois compraram a mesma quantidade. Então, o sinal que vai ser usado aí é o sinal de igual, certo? Bem, aí nós temos a placa, ó, tá? Essa placa que corresponde a 100 unidades ou uma centena. Agora vamos a essa aqui, ó, descobrindo números na reta numérica. Lembram da reta numérica do qual a gente fez a adição e subtração? Ela vai estar constantemente aí aparecendo nas atividades de vocês. Como eu falei para vocês, a gente tem que descobrir de quanto em quanto essa reta numérica ela anda, né? Então vamos à primeira reta numérica aqui, ó. Nós temos o 30, depois temos aqui, que não tem nenhuma numeração, mas nós temos o 32 aqui. Então, ó, 30 pulou para o 32. 32 pulou para esta criança aqui. O que nós temos que fazer agora? Descobrir qual é o número que vai aqui e que essa criança aqui está escondendo, tá? Olha aí, nós vamos tentar descobrir, né? Ó, 30, se a gente fosse pular, ó, 30, 31, 32, 33, 34. Então, ele aqui está escondendo o número 34. Por quê? Ó, se a gente continuar, ó, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, ele está aqui escondendo o número 34. Vamos ver a garotinha agora? Qual será o número que ela está escondendo? Então, vamos lá, ó, 50 pulou para 53. Então, nós estamos percebendo que é de 3 em 3. Então, ó, 53 mais 3, 56. 56 mais 3, 59. 59 mais 3, 62. 62 mais 3, 65. 65 mais 3, 68. 68 mais 3, 71. E a criança está escondendo o número 74. Tá certo? Fomos de 3 em 3, ok? Então, aí o número é 74. Muito bem. Agora aqui, ó, nós temos o 189 mais 1. Isso aqui tudo é igual a 190. Bem, 189 é menor que 190. Então, o sucessor de 189 é 190. O antecessor de 190 é o 89, ou seja, o sucessor que vem depois de 189 é 190. O que vem antes de 190 é 189, tá? Então, ó, 189 é igual a 100, isso aqui fazendo a decomposição, ó, o 189 é igual a 100 mais 80 mais 90, que isso aqui significa uma centena, 8 dezenas e 9 unidades, ok? Isso aqui, ó, nós estamos fazendo a decomposição do número, que é esse daqui, ó, ok? Então, hoje nós vimos aí os símbolos que nós usamos em matemática, o igual, menor que, maior que precisa ser analisado na hora para que você saiba usar qual o símbolo correto, ok? Até a nossa próxima aula e tchau para vocês.
galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de multiplicação. Na nossa última aula, nós falamos sobre a multiplicação. Vamos relembrar um pouquinho aqui. Falamos que o sinal da multiplicação é um X e a gente lê vezes. Vocês lembram? Uma outra coisa que nós falamos, né, foi sobre as ideias da multiplicação. Para que servem essas ideias? Por que eu estudo essas ideias? Quando eu vou ler uma situação problema, não é? Eu vou saber, através dessas ideias, se eu lembrar, né, a que ação essa minha situação problema está levando, eu vou saber exatamente qual é a operação que eu vou utilizar. Então, a primeira ideia da multiplicação que nós vimos, né, na nossa última aula, foi a ideia da adição de parcelas iguais. Então, se eu tenho parcelas iguais, eu posso fazer uma multiplicação. Ao invés de repetir tantas parcelas para somar, eu faço uma multiplicação. A outra ideia que nós vimos foi uma configuração retangular. Se minha situação problema me leva a visualizar, né, a imaginar uma configuração retangular, se esses objetos eles estão em uma configuração retangular, eu posso também fazer através da multiplicação. Né? Conto as linhas, conto as colunas e faço a minha multiplicação. A outra ideia é a de combinatória, né? Quantas opções eu tenho e aí eu multiplico a quantidade de opções que eu tenho, certo? Então aí só foi para a gente dar uma relembrada. Agora vamos dar um passo a mais. Vocês lembram que eu falei para vocês que na multiplicação, né, dei uma sugestão, que vocês fizessem uma tabela e nessa tabela vocês iriam escrever as multiplicações e iriam colocar o resultado do lado para vocês estudarem? Vocês lembram? É aquela famosa tabuada. Mas não é a tabuada por si só que você vai lá, compra a tabuada e vai estudar, não. Nós vamos agora entender como é que se construiu os fatos básicos da multiplicação, ou seja, aquelas continhas que a gente tem que aprender. Se eu memorizar essas continhas e vier uma situação, problema, que tem aquela multiplicação, né, eu vou me lembrar e não vou precisar fazer tantos desenhos, tantos pauzinhos, tantas bolinhas, tá certo? Nós vamos fazer juntos essa tabela. Ó, vamos começar pela tabela do 2, 2 vezes, tá bom? Então vamos lá, ó, 2 vezes 0, a sua tabela vai ter que ser construída da seguinte maneira, aí que tá aparecendo no vídeo, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. Nós vamos fazer do 0 ao 9. Por quê? Porque depois daí são os números que a gente compõe através da unidade, da dezena, mas a multiplicação é a mesma, tá bom? A única coisa que eu tenho que tomar o cuidado é quando tiver a dezena, né, a unidade, dezena e centena para multiplicar, tenho umas outras ações que eu vou ter que tomar cuidado, mas por enquanto nós não vamos falar sobre elas não, tá? Nós vamos construir aí a tabela do 2 vezes, tá bom? Para que a gente possa depois, vocês, né, aí em casa, sozinhos, façam a do 3, a do 4. Eu sugiro a vocês que vocês façam até a do 9. Por que, tia Milena, professora Milena? Porque isso vai facilitar você de estudar, tá bom? Então você vai entender o que foi que aconteceu ali naquela continha e você não vai mais esquecer, tá certo? Então a tabela de vocês tem que estar dessa maneira aí, né? Como está aí no vídeo. E aí nós vamos construir a primeira que nós vamos construir é 2 vezes 0. Vamos pensar, toda conta que nós vamos fazer, quer seja multiplicação, divisão, adição e subtração, eu estou fazendo quantidades, eu estou vendo quantidades, não é o número em si, o registro, né, o símbolo, é a quantidade. Então, na multiplicação não é diferente, eu tenho que pensar na quantidade. Então, vamos lá, 2 vezes o 0. E aí, o 0. Qual é a quantidade que eu tenho dentro desse símbolo 0? Nenhuma, né? Então, todas as vezes que eu tiver um número multiplicado por 0, o resultado vai ser 0. Ó, 0 vezes 0, 0. Então, não tenho quantidade aí para multiplicar, tá bom? Então, é 0. Todas as vezes que você pegar uma multiplicação e você tiver
um número multiplicado por 0, o resultado vai ser 0. Aí eu não preciso bater cabeça, já decorei isso aí, ó, pronto. Não vou mais errar, tá certo? Vamos para a próxima. Passar uma linhazinha aí. 2 vezes 1. Olha aí, 2 vezes o número 1. Vamos pensar? 2 vezes o número 1 pode ser, eu posso pensar em 1 mais 1, não posso? Se eu posso pensar em 1 mais 1, eu posso desenhar, vou desenhar flores aqui, ó. 1 mais 1, olha aí. Então, 1 mais 1, são quantas flores? Vamos contar? 1, 2 flores. Então, 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes 1, 2. Tá bom? Ó, 2. Aqui o resultado embaixo. Pronto. Aí eu vou lá na minha tabela, já fiz 2 vezes 1, vou lá na minha tabela e coloco 2 lá para eu não esquecer. Passando a linha aqui, vamos para a próxima. 2 vezes 2. Lembrando que nós estamos falando em quantidades. Então, 2 vezes 2, eu tenho 2 vezes o número 2. Eu tenho 2 vezes a quantidade 2, tá? Então, eu vou repetir esse 2 2 vezes. Fica 2 mais 2. Né? Isso se eu pensar na adição de parcelas iguais. Mas eu também vou desenhar aqui as flores, ó. 1, 2, tá? Então eu tenho o primeiro grupo de 2 aí. 1, 2. 2 vezes 2 dá quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Olha aí. 4. Não fica simples? Vou registrar 4. Aí eu vou lá na minha tabela e coloco 4, tá certo? Pronto. Agora vamos para essa aqui, ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 2 vezes a quantidade 3. Então, eu vou colocar o 3 mais 3 mais... 3 mais 3, desculpa. Aí tem o que, ó? Vou colocar sorvetes. 1, 2, 3. E lá embaixo, 1, 2, 3. Pronto, eu tenho 2 vezes a quantidade 3, ó. Aqui em cima eu tenho 3. E aqui embaixo eu tenho 3, que dá quantos sorvetes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 sorvetes. Olha aí o resultado, passando a linha para irmos para a nossa próxima conta, que é 2 vezes 4. Lembra da nossa tabela? Pronto, então vamos lá. 2 vezes o número 4, então eu tenho 4 mais 4, não é? Pensando em repetir o número 4 2 vezes, né? 4 mais 4, mas eu posso fazer através de desenho, também de sorvete, de outro sabor. Olha só, 1, 2, 3, 4. Eu tenho a primeira quantidade de 4 e lá embaixo eu vou colocar a outra quantidade de 4. Pronto. E agora eu tenho 2 vezes a quantidade 4, que dá quanto? Se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, não vou mais esquecer que 2 vezes 4 é 8. Vai memorizando isso aí, mais tarde você vai precisar, tá bom? E vamos agora para a próxima. 2 vezes 5. Já coloquei, já deixei aqui o número 10, né? Então, ó, 5 mais 5. 2 vezes o número 5, ou seja, a quantidade 5. É 5 mais 5. Vou colocar sorvetes também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Botei a quantidade 5 aí em cima, agora eu vou botar embaixo também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 5, eu já sei, porque já estudei a adição, é 10. Então, a multiplicação 2 vezes 5 é igual a 10. Até aí, tranquilo? Tranquilo, não é? Não é simples? Aqui eu estou usando sorvete, flores, mas você pode usar aquele tracinho, que é mais simples de desenhar no caderno. Quando você tiver na conta maior, vai ser mais simples para você contar. Só não pode perder a conta. Perdeu uma continha, colocou uma a mais ou uma a menos, a sua conta já dá errado. Então, tudo que você for fazer em matemática, você tem que ter um pouco de atenção. Vamos para a nossa próxima. Nós paramos aí no 5. Então, vamos lá. 2 vezes o número 6. Aí eu tenho que pensar na quantidade 6. 2 vezes 6 dá quanto? É o mesmo que 6 mais 6, nós já vimos, né? Duas quantidades 6, 6 mais 6. Que dá, ó. Vamos usar o pirulito agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem as 6 quantidades em cima, eu vou colocar embaixo as outras 6 quantidades, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, quantos pirulitos eu tenho aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pirulitos. Então, 6 mais 6 ou 2 vezes 6 é igual a 12. Não é isso? Vamos para a próxima. Passar o tracinho para a gente não confundir. 2 vezes a quantidade 7. Então, eu tenho que fazer o 7 aí 2 vezes, né? 7 mais 7, que dá quanto? Vou colocar os pirulitos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou colocar embaixo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí, eu tenho 7 pirulitos em cima e 7 pirulitos embaixo. 2 vezes a quantidade 7. Que dá quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, então 2 vezes 7, 14. Olha só. Até aí tranquilo? Vamos para frente? Vamos lá. A gente terminou o 7. Agora, 2 vezes o numeral 8, né? O numeral 8, 2 vezes 8. Eu vou pensar na quantidade 8. 8 mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tenho 8 balões aí em cima. Agora eu vou botar a mesma quantidade embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou dar uma dica para vocês. Eu não já sei que aqui são 8. Eu vou continuar contando. 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Eu não precisei contar as primeiras aqui em cima, porque eu sei que são 8. Então, eu só continuei embaixo. 16. Olha só. 16. 8 mais 8, ou 2 vezes 8, 16. Passando o tracinho de novo, para não confundir. Vamos para 2 vezes 9. 2 vezes 9. Quanto que dá? É a mesma coisa de 9 mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 quantidades de balões aí em cima, vou colocar embaixo também para poder fazer a minha soma ou verificar a minha multiplicação de 2 vezes 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora? Eu tenho 9 em cima e 9 embaixo. 2 vezes a quantidade 9, que vai dar quanto? Já tenho 9 aqui em cima, não preciso contar, lembra da minha dica? Já tenho 9 aqui, eu vou continuar contando. Depois do 9 vem quem? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 2 vezes 9, 18. Olha só. Pronto. Terminado até o 9, eu vou registrando lá naquela tabela que eu fiz. Vou fazendo os desenhinhos e vou registrando na tabela que eu fiz primeiro, lembra? Pronto. Quando eu terminar essa tabela, eu vou, verificar que eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Quando eu fiz os desenhos, eu completei a minha tabela. Vamos ler? Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Olha aí, completei minha tabela do 2 vezes. Então, você pode fazer essa tabela 2 vezes, 3 vezes, e aí você coloca o 0, 1, 2, do jeito que a gente organizou aí o 2. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, até você chegar no 9 vezes, tá bom? Faz com calma, com carinho, e aí depois você vai estudar. Você vai sempre ler,
Quanto é 2 vezes 3? 6. Você pode até fazer uma competição com o irmão que você tem aí, mais velho, viu? Vai fazer com o irmão mais novo não, que ele não vai saber não, que ele ainda não chegou nessa fase, tá bom? Faz com a mamãe, com o papai, com o tio que mora com você, com o vovô, a vovó, quem mora com você que saiba, já, né, já saiba multiplicar, né, as continhas, faz uma competição com eles, você coloca aqui o papelzinho no resultado, você faz a pergunta e ele vai ter que responder. Se ele acertar, ganha um ponto, depois é a vez dele perguntar para você. E assim você vai estudando as continhas de vezes, tá bom? Mas para que isso me serve? Por que é bom eu já ter na cabeça essas continhas memorizadas? As pessoas gostam de falar decoradas, eu não. Porque como eu fiz essas continhas, eu percebo, né, o que está acontecendo. E aí eu vou memorizar de uma maneira mais fácil, porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Para que serve essa memorização? Para quando eu tiver uma conta maior, eu não precisar perder tanto tempo em desenhos. Gente, imagina 9 vezes 9. Tanto que você vai desenhar todas as vezes que tiver numa conta 9 vezes 9, né? Então, você fazendo essa tabela, você construindo essa tabela devagar em casa, sozinho, né? Quando você tiver aí com um tempinho livre, quando vier uma conta dessas, você não vai precisar desenhar, porque, opa, eu já fiz, eu já sei quanto que é, já memorizei, porque eu construí esse fato básico, né? Que a gente chama, que são as continhas básicas da multiplicação, tá certo? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Então, vamos lá. Temos agora os termos da multiplicação. O que são os termos da multiplicação? Como é que eu chamo cada pedacinho, né? Cada elemento da multiplicação. Olha aí a multiplicação 3 vezes 2 é 6, tá? 3 vezes 2, 6. Ou 2 vezes 3, 6. Se eu mudar os fatores de lugar, eu não modifico a minha multiplicação. Eu posso escrever lá assim, mas vai ter um dado momento dessa multiplicação que eu não vou poder mais escrever em linha, eu vou ter que escrever em colunas, tá? E para isso eu vou precisar do auxílio do quadro valor do lugar, tá bom? Ó, 3 vezes 2, 6. Aí eu tenho aqui, ó, o nome desse termo da multiplicação são os fatores. E aqui eu tenho o resultado que eu chamo de produto, tá bom? Fatores e produto, esses são os termos da minha multiplicação, certo? Então vamos colocar na prática aquelas continhas. Olha só, vou utilizar 6 ovos para uma receita. Como posso calcular a quantidade de ovos necessárias para fazer 5 receitas? Ela está dando a quantidade de ovos aí, ó. Tá? Ela tem aí 6 ovos dentro dessa cartela. Ela quer fazer 5 receitas. E agora, como é que fica? Vamos ver? 6 mais 6 mais 6. Eu tenho 5 vezes aí o número 6, né? Que eu posso fazer através da adição. Poderia fazer se eu não soubesse a multiplicação. Então, vamos lá. Ela tem duas informações aí. Ela diz que são 6 ovos em cada cartela e ela precisa fazer 5 receitas. Então, 5 vezes 6 ou 6 vezes 5, tá bom? Igual a 30. Igual a 30. Como é que você sabe tão rápido? Ó, fiz as minhas tabelas e de vez em quando eu dou uma estudada. E já sei que 6 vezes 5 é igual a 30. Tá vendo? Para que serve eu estudar? Ó, 5 vezes 6. Tanto faz 6 vezes 5 como 5 vezes 6. Vai ser sempre 30, tá bom? Outra situação aí. Paulo tem uma coleção de motos e caminhõezinhos de brinquedo. Ajude-o a descobrir quantas rodinhas tem juntas as 4 motos e os 5 caminhõezinhos da sua coleção. Ele quer saber quantos pneus tem, né? Quantas rodinhas, né, tem nesses brinquedos. Então, vamos lá. Ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2 é a quantidade de motos e a quantidade de rodinhas que ela tem, de pneus, né, que ela tem. Vamos lá? Igual a 8, porque eu já fiz minha tabela. E agora, 5 vezes a quantidade de pneus que tem no caminhão, 4, é igual a 20.
tá bom? Igual a 20. Isso eu estou considerando um caminhão só com 4 rodinhas, tá, gente? Pronto. Pronto? E aí? Deu para aprender? Muito bem. Então, até a próxima aula. A próxima aula a gente dá mais uma continuidade na multiplicação. Tchau, tchau. Então, vamos lá para a nossa aula hoje, né? E nós vamos continuar com multiplicação. Só agora nós vamos ter que fazer cálculo mental. Nós aprendemos a fazer os cálculos, multiplicar, multiplicação por 1, por 2, 3 algarismos. Vimos os termos da multiplicação. Na última aula nós vimos também multiplicação por decomposição e multiplicação também do método mais rápido e mais prático também, que é esse método comum que somos já acostumados a fazer as continhas de multiplicação, mas tudo no cálculo, né, na ponta do lápis. E só que agora o nosso assunto agora vai ser cálculo mental. Você aprendeu a fazer o cálculo, agora vai olhar e aí você vai dar a respostazinha com o cálculo mental. Mas eu vou ajudar vocês, tá? Vou ajudar. Não vai ser assim só de cabeça, não. Vou dar uma forcinha aí e vou ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, né, para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, nós vamos ver aqui na questão número 1, aqui na página 108, aí do livro de vocês, que é cálculo mental. Aí as multiplicações aqui é por 2, por 3, 4. Vai precisar fazer a continha também, tá? E aí a gente vai pensar na resposta depois que nós vou ajudar vocês. Vamos lá agora aqui fazer a primeira questão, tá bom? Observe as multiplicações no quadro e calcule o produto a seguir. Vejam só. Aqui eu tenho 17 vezes 6, que vai dar 102. 170 vezes 6 dá 1020, tá? Então, aqui, o que é que ele está fazendo? Um cálculo mental. Ele está multiplicando logo 1.700 vezes 6. Ele já tem na mente que dá 10.200, certo? Só que, para nós fazer esse cálculo mental, você pode fazer dessa forma aqui, ó. 22 vezes 3, talvez você não vá ter logo assim, de imediato, assim, para dizer. Vou dar aqui uma dica para vocês. O que é que vocês vão fazer? Ó? Pega esse número 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, 22 vezes 3 vai dar 66. Certo? Então, vamos lá agora, olha. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6 também, tá? E aqui você vai dizer, ó. Você pode até fazer assim, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Aqui tem quantos zeros? 1, 2. Só repetir aqui. Por quê? Porque o número que você vai multiplicar por 0 vai dar 0. Então, você pode logo multiplicar, ó, os números. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Deu 66 e acrescenta os 2 zeros, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Esquece esse zero aqui por enquanto. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Aqui tem quantos zeros? 1, 2, 3. Aí você vem e acrescenta os zeros, certo? Então, é um cálculo mental, né? Aqui, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, 12 vezes 4, 48.
certo? Aqui, ó, você também tem só um zero, esquece aqui esse zero. Então, vamos, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Tem quanto zero? Só 1. Então, acrescenta o zero, certo? Beleza, então vamos lá. Ó, aqui tem 2 zeros, esquece esse zero por enquanto. Aí você vem, por que que você não vai multiplicar com o zero? Porque, como eu falei para vocês, todo número multiplicado por zero vai dar zero. Então, vamos passar direto, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Tem quanto zero? 2. Quer ver, ó? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Então, é isso aqui. Certo? Aqui da mesma forma, muito parecido com esse, ó. Então, o que é que nós vamos fazer, ó? Esquece o zero. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Tem quanto zero? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simples, né? E aí, vocês conseguiram fazer? Estão gostando aí de fazer essas questões só com o cálculo mental? Tá dando para fazer aí também? Então, vamos lá, né? Agora para a segunda questão e o restante aqui das questões aí do livro de vocês, que é da página 108 e a página 109, com esses cálculos mental aí para fazer, viu? Então tá, vamos lá. Então, a questão número 2. Veja como Augusto fez para calcular o resultado de 15.000 vezes 40, certo? Então, vamos ver como foi que ele fez, tá? Ó, 15.000 vezes 40. Tá aqui, ó, 15.000 vezes 40. 15 vezes 1.000. Vezes 1. 1.000. Então, vai dar os 15.000. Então, 15 vezes 1.000. Porque o 15 foi multiplicado por 1, que deu 15.000. Então, 15 vezes 1.000. Vezes 4 vezes 10. Por que que é 4 vezes 10? Aqui é 40. 4 vezes 10, 40. Aí ele fez o quê? A decomposição. Vocês estão lembrados? Então, 15 vezes 1.000 vezes 2 vezes 2. Por que, professora, 2 vezes 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Ele decompôs isso aqui, ó, o 4, tá? Então, ele decompôs aqui, ó. Fez o método de decomposição. Vocês estão lembrados, né? Então, vezes 10, que é 4 vezes 10, que é o 40, tá bom? Então, 15 vezes 1, que é de 1.000. Você lembra que eu disse que era para esquecer o zero aqui? Pois é, da mesma forma esse aqui, ó. Então, 15 vezes 1 dá 15, que esse zero aqui não vai somar, nem diminuir, nem multiplicar, nem nada. Então, 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30, tá aqui, ó. Vezes 2, que é esse 2 aqui, tá? Vezes quanto? 10.000, tá? Por quê? Porque, ó, 1.000 vezes 10 vai dar 10.000, certo? Então, é só ver aqui, olha a seta, ó. 15.000. 15 vezes 1.000. 4. 4 vezes 10, que é 40. Aqui, 15 vezes 2, 30. Vezes esse 2 aqui. E aí, 1.000 vezes 10, 10.000. Tá? Então, vai ficar 30 vezes 2, 60. Vezes 10.000. Então, é só pegar, ó, aqui, ó, vamos esquecer o zero, tá? E aí, vem o quê, ó? 6 vezes 1, 6. E agora, você vai, ó, 6 vezes 1, 6. Aí é só pegar o zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 0. Só acrescentar. Certo? Então, você acha mais fácil calcular
o resultado de 15. O resultado de 15 vezes 4 ou de 15 vezes 2? Então, qual é? A mesma coisa. Do mesmo jeito, um não é mais fácil e nem o outro é mais difícil do que o outro. Tá certo? Então, muito simples, viu? Pronto, então vamos ver aqui na terceira questão. Veja como Diego e Tamires fizeram para calcular mentalmente o resultado de 14 vezes 23. Então, como 23 é igual a 20 mais 3, então 14 vezes 20 mais 14 vezes 3, ok? Então, 14 vezes 20 dá 280, certo? Mais 14 vezes 3, que vai dar 42. Agora, 280 mais 42 vai dar quanto? 322. Logo, 14 vezes 23, se fosse fazer logo mentalmente, só olhando 14 vezes 23, iria dar 322 também, certo? Agora, nós vamos... Esse aqui foi o Diego, a forma que ele fez, tá? Para ele calcular mentalmente. Agora, vamos ver a forma que a Tamires usou. Primeiro, ela pensou assim, em um número que multiplicado por ele daria os 14. Então, ela pensou no 7 vezes 2, que dá 14. Então, 7 vezes 23, que dá 161. Como 14 não é 7 vezes 2, então, ela pensou, vou dobrar o resultado que obtive 2 vezes 161, que dá 322. Logo, também, né? 14 vezes 23, 322. Entenderam? Pronto, agora vamos lá. Acompanhe aqui nessa outra questão. Eu até já deixei aqui, feitinho aqui, só para vocês verem. Observe, ó. 35, né, que é 12 vezes 35, ó, que voltando aqui do começo, tá bom? Então, 35, que é igual a 30 mais 5, ó, 30 mais 5, 35. Então, 12 vezes 30 mais 12 vezes 5, certo? Ó, 12 vezes 30 e 12 vezes 5, certo? Então, 12 vezes 30, 360. Juntei aqui, ó, multipliquei. E 12 vezes 5, 60. Agora, aqui, observe que é o sinal de mais. Então, 360 mais 60, 320. Tá? 420. 420 o total. E aí, vocês somaram, deu quanto também? 420? Muito bem. Então, 360 mais 60 vai dar 420, certo? Agora, tem essa outra aqui, que ela é um pouquinho maior, mas também dá para fazer, simples também, tá? Observe que aqui é 180. Aqui, ó, é menor, né? Então, 180 que é igual a 100 mais 80, certo? Então, 40, ó, 40 vezes 100 mais 40 vezes 80, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui o zero, ó, como ele aparece. Eu posso dizer 1 vezes 4, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coloca os 3 zeros. Ou você vai dizer 40 vezes 100, vai dar 4.000, tá? Então, aí vamos mais 40 vezes 80. Também você pode dizer 4 vezes 8,
32, conto o zero, 1, 2, acrescento o zero aqui, certinho? Agora, observe que é uma soma. Nós vamos fazer o quê? 4.000 mais 3.200. Se você for fazer a continha colocando os números abaixo dos números, você soma, vai dar 7.200. Ok? Deu certo aí a continha de vocês também? Muito bem. Vocês estão fazendo, né? Então, vamos lá. 120 vezes 12. Já deixei armadinho aqui já no ponto para vocês verem. Observem, tá? Então, 120 vezes 12, ok? Então, é 100 mais 20. 100 mais 20, 120. Então, tá? Aqui foi feita a decomposição. Então, 12, ó. 12 vezes 100 e 12 vezes 20. Vamos lá? 12 vezes 100 mais 12 vezes 20. Ok? Aí, aqui, ó. Todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, vamos ver lá. Tira aqui o zero. 1 vezes 12, 12. Eu venho com quanto zero? 1, 2. Então, 1, 2, coloquei aqui. Certo? Agora, 12 vezes 20. O que é que eu vou fazer para ser mais rápido? Depois você fala com ele aqui, ó, com zero. Então, 2 vezes 12, 24. Coloca o zero abaixo aqui, ó. Aqui, ó, sinalzinho de mais novamente. Então, a multiplicação, o produto que deu aqui é esse. E o produto que deu aqui é esse. Agora eu vou somar 1.200 mais 240, que vai dar 1.440. Beleza? Muito bem. Então, eu não fiz essas outras aqui, ó, porque para vocês fazerem. Tá bom? Então, e aí? Conseguiram fazer só com o cálculo mental ou precisaram da minha ajuda aqui e aqui da ajuda de vocês? Deu para fazer sozinhos? Muito bem. É isso aí. Mas com o tempo, vocês vão praticando, vão fazendo mais continhas e daqui uns dias você está fazendo tudo, como diz aqui o livro, o cálculo mental, tá? Então, até a próxima aula, tá bom? Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de número 26, nossa aula de matemática para toda a turminha do 5º ano. Hoje nós vamos conversar, vamos estudar sobre as ideias da divisão, certo? Essa questão da divisão, muitos alunos têm medo que a divisão é o vilão das operações, que é muito difícil, e nas nossas aulas você vai perceber que não há nada disso. A divisão faz parte da vida da gente, não é? Quantas situações no nosso dia a dia nós utilizamos da divisão. Então vamos comentar alguns pontos aí dessas ideias de divisão. Vamos juntos. Começando aqui pela questão aí da natureza, né? Você está vendo aí umas formiguinhas, algumas abelhas trabalhando. E vamos falar de algumas palavrinhas que nos dão ideia de divisão, né? Divisão com números naturais, nós temos aí dividir, repartir, distribuir, fracionar, medir. Todas essas palavras são comandos de divisão, certo? Quando você observar essas palavrinhas no comando aí de alguma situação, problema, dividir ou repartir em partes iguais, distribuir em partes iguais, fracionar, tudo isso está relacionado à divisão. E por que eu coloquei aí essas figurinhas das abelhas e das formigas trabalhando? Gente, a matemática está presente em tudo, até na natureza, como já mostrei para vocês. E a divisão
ela nos dá essa ideia de justiça. Por que justiça, professor? Porque a divisão só é divisão se for feita em partes iguais, certo? Se para ser uma divisão verdadeira, precisa dividir em partes iguais, não é isso? Então, pessoal, na natureza, as formigas, elas dividem o trabalho, assim como as abelhas. No ambiente de trabalho também, a gente divide as tarefas. Em casa, né? Você pode pedir ajuda da mamãe, ela vai dividir as tarefas com você, alguma tarefa que você possa executar, né? Com seus irmãos. Ela divide o alimento para todos os irmãos, né? Repartindo sempre em parte igual, para que não tenha aquele que diz que ganhou mais que o outro, todo mundo ganha a mesma quantidade, não é isso? Então vamos ver aqui esse texto, dividindo as tarefas. Vamos lá. Não é só na matemática que nós podemos observar as divisões. Em todas as sociedades, nas abelhas, nas formigas, nos seres humanos também, há o que chamamos de divisão de tarefas. Uma formiga, por exemplo, dentro da sociedade, que é o formigueiro, ela pode desempenhar a função de operária, né, que são aquelas que são responsáveis por construir os formigueiros, tem as sentinelas, que são responsáveis pela segurança, as enfermeiras, que cuidam das larvas, e a formiga rainha, que é responsável por produzir os ovos. Em outras palavras, no formigueiro existe total organização, sendo que as tarefas estão bem divididas entre as formigas. Na nossa sociedade também, as tarefas no ambiente de trabalho, na escola, por exemplo, cada profissional tem a sua função, cada pessoa que está inserida ali na escola tem a sua função. O diretor, o professor, o coordenador e o aluno também têm as suas tarefas. Então, todos devem desempenhar as suas tarefas. Isso é a organização do trabalho, é a divisão das tarefas, né? Então, olhando por esse ângulo, nós vimos que a divisão está presente demais no nosso dia a dia, né? Você, quando vai dividir o lanche com seu colega, com seu irmãozinho ou irmãzinha, não é? Então, tudo faz parte aí dessas ideias de divisão. Olhando assim por esse lado, fica mais fácil a gente entender, né, que a divisão faz parte da nossa vida e ela é nossa aliada nessas tarefas, nas situações, problemas que aparecem no nosso dia a dia. Mamãe ou papai vai fazer uma compra, né? Muitas vezes a gente acha melhor pagar parcelado, não é isso? Então você vai pagando um pouquinho a cada mês. O que você faz? Você divide o valor daquele produto que você vai comprar em prestações, em parcelas iguais, né? É comum a gente ver aí nos anúncios, você pode dividir um produto em até 10 pagamentos, em 5 pagamentos, enfim. Outro comando de divisão aí na nossa vida. São as situações, problemas que vão surgindo e a gente vai solucionando com o auxílio da matemática. Certo? Muito bem, vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Observe aí a imagem, a turminha do 5º ano e a professora dessa turma vai fazer uma tarefa com bolinhas de gude e vai dividir essas bolinhas. Para fazer essa atividade lúdica com a turma, ela precisa dividir 75 bolinhas para 3 grupos. Os alunos serão divididos em 3 grupos e precisam receber a mesma quantidade de bolinhas de gude, certo? Você está vendo aí na imagem as bolinhas de gude, em alguns lugares é peteca, não é? Bila, enfim, várias nomenclaturas. Como é que você chama aí? É bolinha de gude, é peteca, é bila? Não importa, né? Mas vamos aqui ao nosso cálculo. Nós temos aí 75 para dividir em 3 partes, para dividir por 3. E eu vou mostrar para você 2 formas em que nós podemos fazer esse cálculo. Se você ainda não sabe, né, o algoritmo, a continha da divisão, você pode fazer da seguinte forma. Esse comando aí, gente, é repartir em partes iguais, dividir em partes iguais, certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar, agora nós vamos dividir as 75 bolinhas de gude para os 3 grupos de alunos. Então, nós vamos fazer primeiro pela decomposição do dividendo, certo? Você já aprendeu, lá quando a gente estudou os números naturais, que nós podemos fazer a decomposição dos números. Nós não vamos fazer aqui aquela decomposição padrão, como a gente costumava fazer lá no sistema de numeração decimal,
mas nós vamos decompor o número em pedaços menores, vamos dizer assim. Então, nós temos aí o 75, acompanhe comigo na tela. O 75, ele é a mesma coisa que 30 mais 30 mais 15. Concorda comigo? Então, eu fiz aí uma decomposição do 75. Duas partes de 30, uma parte de 15. Muito bem. Vou pegar agora essas partes de 30 e vou dividir em 3 grupos, certo? Se eu pegar 30 bolinhas e vou dividir para 3 grupos, para 3 amigos, quanto cada um vai receber? Certo? Então, nós vamos ver aí que 30 dividido por 3 é igual a 10. Né? Então, nós temos aí, vamos dividir toda a decomposição. 30 dividido por 3 é 10, 30 dividido por 3 é 10. E o 15 também divide em 3 partes. Se você dividir 15 em 3 partes, cada parte vai ficar com 5. Então, veja aí comigo na tela. Nós temos 10, 10 e 5. E agora nós só vamos somar essa decomposição, certo? Esses valores aí da decomposição. 10 mais 10 mais 5. Com quanto nós ficamos? Isso mesmo, 25. E não é que nós já chegamos ao resultado da nossa divisão? 75 dividido por 3 é igual a 25. Né? Fizemos aí pelo método da decomposição, certo? Mas se você já sabe fazer a continha da divisão, você também pode usar o algoritmo usual, né? Certamente você já viu a divisão lá nas outras séries, no 3º ano, no 4º ano, e aqui a gente só está reforçando essa ideia que você já tem de divisão. Mas se você ainda não sabe, vai aprender agora comigo. Vamos lá. Então, esse é o algoritmo da divisão. Nós temos aí 75, nós temos a chave de divisão, separando o dividendo do divisor. Já já nós vamos falar dos termos da divisão. E dentro aí da chave da divisão, nós estamos colocando o número de grupos, quantas partes nós vamos dividir. Muito bem, gente. Nós já vimos que a adição, ela é a operação inversa da subtração. E a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Então, quando eu estou dividindo, eu estou usando a multiplicação indiretamente, no caminho inverso. Então, por isso que eu coloquei aí a tabuada de multiplicar do 3. Nós estamos dividindo por 3, então nós vamos usar a tabuada do 3. Observe comigo como vamos fazer. Primeiro passo, quando você vai dividir, você verifica se o primeiro número da esquerda para a direita, não é da direita para a esquerda, certo? No caso aí, como é 75, nós vamos começar pela última ordem, que é a ordem das dezenas. Então, eu vou verificar se esse número é maior que o divisor, certo? Vamos lá, então. 7 dividido por 3. Vamos olhar aí para a tabuada de 3 que está aí ao lado. Em qual dessas multiplicações eu tenho o número 7 ou o número que mais se aproxima do 7? Você vai ver aí que 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Opa, chegou pertinho do 7. E tem logo abaixo 3 vezes 3, que é 9. Então, qual que eu vou usar? O 6 ou o 9? O 6, porque 9 já vai ter passado de 7, então não posso usar o 3 vezes 3, certo? Então, nós vamos usar aí o 3 vezes 2. Então, qual foi o número que multiplicado pelo 3 chegou perto de 7? Foi o 2, né? Então, nós vamos levar o 2 aqui para o lugarzinho do quociente, que é onde vai estar o resultado da divisão, certo? Então, 7 dividido por 3 igual a 2. Você pode pensar assim também, meus queridos. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? Para chegar lá no 7, quantos 3 eu posso agrupar? 2 vezes o 3, né? 3 mais 3, que é 6. Usei o 3 2 vezes. Então, o resultado é 2. Muito bem. Todo número que eu coloco aqui nesse lugar, na parte do quociente, do resultado, você deve multiplicar pelo divisor. Então, já está lá o resultado. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, é 6. E a gente leva esse número para baixo lá do número que você dividiu, que no caso aqui foi o 7. E fazemos a continha de subtração. 7 menos 6 igual a 1. Muito bem. E aí,
temos o 1 e agora o próximo número a ser dividido é o 5. Só que o 5 vai escorregar lá para pertinho do 1. Veja comigo. O 5 vai descer. Então agora nós temos 15. 15 dividido por 3. Nós já vimos essa continha agora há pouco, não foi isso? Vamos lá na tabuada, vamos procurar o resultado 15? Olha só, lá nós temos o resultado 15. Marquei aí de vermelho para você. 3 vezes 5, 15. Então nós já sabemos que o número que vamos levar para lá é o 5. Porque quando multiplicamos o 5 pelo 3, encontramos o 15. Então, coloca o 5 e o resultado da multiplicação lá debaixo de quem você dividiu. Então, 15 menos 15 faz a subtração e não sobrou nada. Esse zero aí, meus queridos, é chamado de resto, né? É o resto da divisão, não teve sobra. Lembra que eu falei para você no início da nossa aula que a divisão ela nos dá a ideia de justiça? Exatamente, porque nós sempre dividimos em partes iguais e se não der para ficar todo mundo com a mesma quantidade, vai ter um resto, vai ter uma sobra que não vai para ninguém, certo? É o que a gente chama de resto. Como nós já fizemos aí essa divisão, vamos localizar agora os termos da divisão. Observe comigo. O 75, que foi o número que nós precisamos dividir, ele é chamado de dividendo, certo? Ele é o dividendo. O número que está dentro da chave da divisão, né, é o divisor, é a quantidade de grupos que nós dividimos, certo? O resultado da divisão é chamado de quociente, localize aí comigo. E lá embaixo nós temos o resto, que é aquela sobra. Quando o resto é igual a zero, nós dizemos que a divisão é exata. Quando tem alguma sobra, quando tem resto nessa continha, depois nós vamos ver um exemplo também, nós dizemos que essa conta é não exata, essa divisão é não exata ou inexata, certo? Muito bem, então reforçando aqui os termos da divisão, é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Coloquei aí do jeitinho onde ficam os números para você não esquecer, tá certo? Observe bem, grava comigo aqui, certo? Dividendo, divisor, quociente e resto. E quando nós formos verificar o resultado da divisão, nós podemos ver que o quociente ele vai ser, se você pegar o quociente, que é o resultado da divisão, multiplicar pelo divisor e somar com o resto, nós vamos encontrar o dividendo, certo? Essa é a verificação da divisão, que as pessoas costumavam chamar de prova, tirar a prova da conta, a prova real, né? A gente usa, tomando esse exemplo que nós vimos aí, 75 dividido por 3 igual a 25, né? Então, quem foi o quociente? 25. 25 vezes 3 igual a 75. Não tem resto para somar, então não precisa somar com zero. E aí nós encontramos o dividendo. 75, então nossa continha está correta e verificada. Certo? Muito bem, já vimos aí algumas palavras que são comandos da divisão, já vimos os termos da divisão, já vimos uma divisão por decomposição, já vimos uma divisão pelo algoritmo usual, agora nós vamos aplicar esse conhecimento que nós acabamos de adquirir, certo? Vem comigo aqui que agora é a hora da nossa atividade. Vamos lá, olha a nossa primeira situação problema. Os 112 alunos do 5º ano de uma escola municipal deverão ser divididos em 5 equipes para a disputa de uma gincana. Quantos alunos ficarão em cada grupo? Olha aí o comando, gente, da questão. Vamos analisar a situação problema. Nós temos uma quantidade de alunos e esses alunos serão divididos em equipes, divididos em grupos. Então já está aí a palavra-chave, né? Divididos em 5 equipes. Então nós já sabemos que nós vamos dividir a quantidade de alunos, que é 112, em 5 grupos, em 5 equipes. Então, vamos fazer essa continha aí pelo algoritmo usual. Vamos lá? Agora nós vamos aqui junto com você, certo? Observe comigo. Nós temos 1 dividido por 5. Será que é possível? Antes a gente aprendia que isso não era possível, mas eu vou mostrar para você e agora você não vai mais
ficar confuso quando aparecer uma continha desse jeito. Vamos olhar aqui na tabuada. Lembrando que a tabuada do 5, ela começa lá do 0 até o 10, certo? Então, nós temos aqui, vamos procurar o resultado 1? Nós temos 0, 5, 10, nós não temos 1. Então, qual foi que mais se aproximou? Vou marcar aqui para você, certo? O 0. Então, vou colocar o 0 bem aqui. 0 vezes 5 é 0. Todo número multiplicado por 0, o resultado é 0. E 1 menos o 0 continua 1. Agora, nós podemos descer o próximo 1 e vai formar 11. Veja comigo, 11 dividido por 5. Agora, vamos procurar o 11 lá na tabuada. Temos? Não temos, mas nós temos o 10, que mais se aproximou, certo? Está aqui o 10, então vamos levar aqui o 2. Qual foi o número que multiplicou o 5 e o resultado foi perto de 11? Número 2. Então, 2 vezes o 5, quanto foi o resultado? 10. Vamos fazer a subtração. 11 menos 10 igual a 1. E agora, escorrega o 2, desce o 2 ou abaixa o 2, como queira chamar. Temos agora 12 dividido por 5. Tem o 12 aqui na tabuada de 5? Não, tem o 10 e tem o 15. Então, quem que eu vou usar? Vou continuar usando o 2, porque o 3 vezes 5 é 15, passa de 2, então não pode ser o 3. Vamos continuar usando o 2. Multiplicando, 2 vezes 5, 10. Traz o 10 para cá. E 12 menos 10 igual a 2. Terminamos a continha. Ou seja, nós temos aí que 112 dá igual a 22 e sobra 2. Ou seja, dentro das 5 equipes, nós vamos formar 22, né? 22 alunos em cada equipe e sobrarão 2 alunos que podem ter outra função ou pode ser inserido aí nas equipes, mas aí a divisão não vai ser justa, né? A divisão, para ser justa, tem que ser em partes iguais. E aí, nós vamos ter que arrumar aí uma função para esses 2 alunos, certo? Muito bem, meus queridos. Já aplicamos aí esse conhecimento. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar resolvendo situações, problemas envolvendo a divisão. Nós vamos praticar mais, certo? E também resolver as atividades do nosso livro didático, tá bom? Quero agradecer muito o carinho da sua audiência e só relembrando, hoje nós estudamos as ideias da divisão. Nós vimos algumas palavras que estão relacionadas à divisão, né? Dividir, fracionar, repartir. Nós vimos a divisão pela decomposição, a divisão pelo algoritmo usual. E vimos mais aí também falando da natureza, a divisão do trabalho, a divisão das tarefas, né? Vimos que a divisão, ela nos dá a ideia de justiça, assim como no formigueiro. Praticar isso na nossa vida, dividindo as tarefas, todos igualmente, assim todo mundo se ajuda e a gente prospera, certo? Fiquem com Deus, um beijo muito carinhoso para você e para a sua família e até a nossa próxima aula. Bom dia, que alegria encontrar você na nossa aula na TV. Bom dia, que alegria encontrar você na nossa aula na TV. Bom dia, criançada linda! Hoje a nossa história é bem interessante. É uma história de criação do meu amigo Edson, adivinhe, Edson Luiz Kosminski. Vai falar de uma história que se chama As Três Partes. E é uma história bem interessante, criativa. Adivinhe só, estava em um determinado local uma vovó com seus netos. E eles, vocês sabem que crianças são curiosas, não é? Pois é, e adivinhe só, eles usaram a imaginação. Aquela imaginação que eu sei que todo mundo tem. Então,
Vamos ouvir a nossa história, as 3 partes, e o que aconteceu com elas? Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Estava cansada de ser casa e queria ser outras coisas, usar a imaginação e a criatividade. Adivinhe só, de repente, tudo começou a acontecer. Por causa disso, adivinhe só, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas. O que elas poderiam formar? Pensou a primeira parte. O que eu posso me transformar? Pensou a segunda parte. O que eu posso me transformar? Pensou a terceira parte. E eu? O que eu posso me transformar? Estavam as 3 pensando. Reboliço vai, reboliço vem. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa. Conversa vai, conversa vem. E as 3 partes e a vovó ficaram conversando assim, ó. Fofocando. Era uma conversa intensa, divertida. A conversa foi ficando animada, divertida, engraçada, com gosto de quero mais. As 3 partes estavam gostando tanto dessa vovó, porque ela é linda, ela é chique, que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar histórias, 1001 histórias juntas, histórias bem interessantes e bem engraçadas, coisas de vovó, não é? A vovó gostou muito da ideia. Que ideia legal, disse a vovó. E para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada um do seu jeito. A vovó dançava assim, ó. E as 3 partes assim, ó. Rebolando, se desmontando todo. É a alegria. Enquanto isso, pássaros passavam voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também, ó. 1, 2, 3. As 3 partes se transformaram em um belo pássaro. Para deixar o céu lindo e colorido. Que coisa interessante. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. Olha só, formaram um vaso e uma planta. Que legal! As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos poucos. Uma olhava para a outra e dizia, eu sou planta. E a outra, eu também sou planta. E a outra, e eu sou vaso que guardo as plantas. Coisas interessantes aconteciam porque as 3 partes, elas eram incríveis, criativas. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Tudo que as 3 partes viam, elas queriam repetir, queria ser igual e se transformar em um barco e começar a cantar. Um barquinho que vai, um barquinho que vem, alegre a cantar muita gente tem. Um barquinho que vai, um barquinho que vem, alegre e contente muita gente tem. Ai, que lindo navegar! Mas quando estavam já no meio do mar, transformados em um barco, enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e formaram um peixe e cantavam assim, ó. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar?
Foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar. Os peixinhos estavam ensinando todo mundo a nadar. As três partes estavam envolvidas, alegres, felizes. Sabe por quê? Porque elas eram criativas. Adivinhe só, os pássaros comem peixe. Verdade! Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga do pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. É parte demais. Mas não para por aí. Então, num dia em que os netos da vovó, olha que netos lindos, vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos da vovó a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo assim: ainda que esse bicho gostava de visitar galinheiros. Perguntaram para eles: vocês sabem quem eu sou? Adivinhe, as três partes estavam transformadas em uma raposa. Que dizia assim, ó: no meio da floresta tinha uma raposa, belos uivos dava e assustava todo mundo. A raposa estava querendo pegar todo mundo. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. E ela mexia o seu focinho assim, ó, para sentir o cheiro. Era o cheiro de gente, né? Porque ela queria comer. Ela não come essa galinha, não. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte. E as crianças andaram, adivinha, por cima dessa ponte. As três partes formaram também um escorregador. Que escorrega quando tem no parquinho. Vocês conhecem aquele escorregador que tem no parque? A gente põe o bumbum e sai escorregando, é uma delícia. As crianças escorregaram tanto que saíram de bumbum, ó, doído de tanto escorregar. No escorregador. Depois, as três partes formaram uma gangorra. Vocês sabem o que é gangorra? Aquele que a gente fica assim, olha. É uma delícia brincar de gangorra. Tem no nosso parque, né? E nesse parque a gente brinca bastante. No parque da criatividade e da imaginação. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto da janela do último andar de um prédio bem alto. Lá a vovó regava as plantas e ele era um sabiá, que diz assim, ó: sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou. A coitada da menina chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. A menina pôs-se a chorar, vem cá, sabiá, vem cá. O sabiá voltou. Que linda, não é? Conforme o combinado, as três partes ficaram morando com a vovó. Essa vovó é maravilhosa. E assim puderam conhecê-la melhor. Em detalhe, e cada vez mais gostavam da vovó. A vovó era divertida, ela gostava de dançar, de cantar, de contar história. É uma vovó bem moderna. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente. Algo que a vovó, volta e meia, falava. Eles prestaram atenção, as três partes. O que a vovó mais gostava? A vovó gostava era de viver em casa, de estar na casa dela com os netos. E também de ter muitas outras casas próximas à casa dela, porque assim ela formava uma comunidade. Era muitas pessoas morando em sua volta. Quando a vovó queria conversar, fofocar, contar história, a vovó ia nas casas visitar. Muito bem. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar.
e cuidar de um jardim, e para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes. Olha só a casa da vovó. Esta aqui é a casa dos vizinhos da vovó. E esta é a casa da vovó. E a vovó, assim, com seus netos, ela seria feliz para sempre. Por isso, as três partes brincou com a vovó da nossa história. Foi bem divertido. E agora, eu queria perguntar para vocês. Vocês gostam de brincar? Gostam de ir para a casa do vizinho? Agora nem pode, né? Mas de vez em quando é muito bom a gente brincar, a gente inventar. Por isso foi que eu trouxe aqui. Hoje eu trouxe aqui a vovó e os netos dela para vocês conhecerem. E trouxe também vários chapéus, que não tem três partes. O chapéu do caipira. Oi, tudo bem com vocês aí? Você tá bem? Eu também tô bem. Eu aqui, na casa da vovó, das três partes. Eu trouxe também o chapéu do pato. Lá vem o pato, aqui, lá, um pato? Mas não tem três partes no chapéu do pato. Eu trouxe também o chapéu do vaqueiro. Ferreira, vaqueiro, segura, peão. Uhul! Mas não tem três partes. O chapéu dele não tem. Eu trouxe também o chapéu do soldadinho de chumbo, que também não tem três partes. Olha só, tem não. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Não tem três partes. Ah, mas eu trouxe também, adivinhe só, da Maria Bonita. Maria Bonita, o chapéu dela não tem três partes. Tem duas, ó. Uma, duas. Mas aqui poderia ser três partes, né, tia Zezé? Era uma, duas, três. Interessante. Mas eu trouxe também outro que vai representar as três partes da nossa história. Ele é bem divertida e eu vou mostrar para vocês, que é o chapéu do bobo da corte. Querem ver? Ah, tá aqui, olha, o chapéu do bobo da corte. Pirilim, pim, 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 faça festa pra mim. Uma, duas, três. Pirilim, pim, 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 faça festa pra mim. Mas eu trouxe o verdadeiro chapéu, que vai representar as três partes e que nós vamos cantar. E eu vou ensinar para vocês. Vamos cantar comigo? O meu chapéu tem três pontas? Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Então vem cantar comigo. Vem comigo cantar e se divertir. O meu chapéu tem três pontas. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas no meu chapéu. Se não tivessem três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas no meu chapéu. Se não tivessem três pontas, não seria o meu chapéu. O meu tem três pontas. Tem três pontas no meu. Se não tivessem três pontas, não seria o meu. O meu tem três. Tem três. O meu. Se não tivessem três, não seria o meu. O meu tem. Tem. O meu. Se não seria. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas no meu chapéu. Se não tivessem três pontas, não seria o meu chapéu. Bom dia, que alegria estar com você na nossa aula na TV. Bom dia, que alegria
estar com você na próxima aula na TV. Tchau, criançada! Educar é um risco e nós estamos correndo esse risco, principalmente nos tempos de hoje com a pandemia. Por isso, nós estamos criando novos meios, novas estratégias e novos mecanismos.